Num dia em que o Futebol Clube do Porto entra em campo para tentar aumentar a vantagem sobre os Leões, sabemos mais sobre as informações que vêm do nosso país vizinho sobre o interesse em Tony Martínez. Também no Benfica, Miles Villar vê novas informações a rondar os rótulos desportivos e nós aqui sempre a par de todas essas novidades. Deixa o teu like, junta-te à família e ativa as notificações. Começamos pelo Benfica, que venceu em Portimão num jogo em que esteve a perder, mas conseguiu a reviravolta. O jogo esteve até interrompido para assistência médica a um apanha-bolas que saiu de maca do jogo. No reatamento, o Portimonense chegou à vantagem por Wellington Júnior aos 25 minutos. Após isso, o jogo foi suspenso e as equipas foram enviadas para o balneário após dezenas de tochas serem lançadas no relvado, atiradas de dois setores distintos, ambos ocupados por adeptos do Benfica. Foi já durante os 15 minutos de compensação que as Águias chegaram ao empate com um golo muito contestado de Grimaldo. O segundo tempo, passado 5 minutos, começou logo com a reviravolta. Gonçalo Ramos fez o segundo das Águias. O Benfica, mesmo sem brilhar, acabou por segurar até ao final os 3 pontos. Paulo Bernardo, jovem pérola do Benfica, vai deixar de ser agenciado por Miguel Pinho, agente que tem na sua carteira muitos jovens da formação encarnada. Este recentemente viu revelada a ligação ao anterior presidente das Águias, Luís Filipe Vieira, por alegados pagamentos substanciais pela SAD a Miguel Pinho pela renovação dos jogadores das equipas jovens. No mês passado, o Jornal Público noticiou que este empresário é um dos suspeitos do desvio de 15 milhões de euros em negócios da formação do Benfica e está a ser investigado pela autoridade tributária. Está a chegar ao fim o contrato de agenciamento e o jovem médio das Águias, de somente 20 anos, não pretenderá continuar ligado ao empresário Miguel Pinho. Ainda não sabe quem será o novo representante daquele que é, nesta altura, uma das apostas mais fortes da formação dos encarnados. Depois de ontem ficarmos a saber que Miles Villar tem 2 emblemas interessados nos seus serviços, Sporting e Roma, hoje o jornalista Pedro Sepúlveda afirma mesmo que os romanos já têm acordo com o belga para assinar a custo zero. A Roma oferece um contrato de 5 anos, a transferência será apenas oficializada no final da época devido à crise de resultados que a Roma atravessa. O Sporting venceu o Aroca e, além de sacudir a pressão que o Benfica havia colocado, passou a pressionar o Futebol Clube do Porto. Depois de uma primeira parte com muitas dificuldades, onde o Sporting não conseguia entrar na sólida linha defensiva do Aroca, Rubén Amorim fez várias poupanças no 11, é preciso que se lhe diga, mas ao intervalo lançou Porro, Ugarte e Paulinho e os golos surgiram de imediato. Foi literalmente uma mudança da noite para o dia e Slimani aos 46 e 52 bisou, há 6 anos que não o fazia, e deixou os Leões tranquilos no jogo. Bastou controlar até ao final, espera hoje pelo resultado do Futebol Clube do Porto para diminuir a distância ao líder. O Santa Clara está a impor novas exigências ao Sporting no caso de Morita. O presidente do Santa Clara, Ricardo Pacheco, está inclinado a aceitar a transferência do japonês para os Leões, juntando-se assim ao principal investidor da SAD, Glenn Lau, que quer já fechar o negócio. Contudo, o líder do clube açoriano ainda vai tentar subir a fasquia dos 2,5 milhões de euros, 3,5 caso o médio faça mais de 30 jogos em Alvalade, seja em numerário ou pelo empréstimo de 1 ou 2 jogadores na próxima temporada. Os açorianos estão sem grande margem de manobra nas negociações devido aos problemas de tesouraria que atravessam e é provável que o processo fique encerrado nos próximos dias. A falta de liquidez levará mesmo o clube a negociar crédito das 4 tranches propostas pelo Sporting a uma instituição financeira. Outro ponto importante é a vontade do japonês. O jogador não quer perder a oportunidade de ingressar num clube de topo e já manifestou essa intenção à direção. Voltemos ao caso de Tony Martínez. O mercado fechou no mês de janeiro com os ecos do interesse da Fiorentina e mesmo com a janela de transferências de verão longe de abrir, o avançado continua a ser atentamente observado, a fazer fé na mais recente notícia que chega do país vizinho e que dá conta de que o espanhol de Barcelona tem o portista na lista de potenciais reforços para a próxima época. De acordo com o portal El Demarque, o emblema catalão tem Tony Martínez, Salvi Sanchez do Cádiz e José Lu
do Alavés, perfilados para uma eventual saída do ex-benfiquista Raúl de Tomás, cobiçadíssimo em Inglaterra por Tottenham e West Ham. Se em janeiro a venda de Tony Martínez foi ponderada pela SAD, mas por valores considerados proibitivos pela Fiorentina, uns redondos 20 milhões de euros, no final da temporada poderá haver total abertura dos portistas para fazer encaixe com o ponta de lança, mas sempre pelo mesmo preço. Em 2020 o espanhol pagou 20 milhões ao Benfica para contratar RDT, incluído no negócio bónus relacionados com o rendimento esportivo do avançado espanhol, que já foram atingidos e pagos aos encarnados. Os moldes de uma operação com Tony Martínez não fugirão deste padrão, até porque o Futebol Clube do Porto está satisfeito com o avançado e com a competitividade que a sua presença no plantel gera no ataque. Contudo, sabendo-se que Taremi e Evanilson são, por esta altura, os alvos mais cobiçados dos Dragões, a SAD não hesitará em ouvir propostas por Martínez. O dianteiro tem contrato até 2025 e uma cláusula de rescisão de 50 milhões. Esta época começou titular, mas foi perdendo de gás, recuperou a aura de goleador ao fazer um bis a Lazio e calou-nos aqui no MTL que o apontávamos como um dos jogadores a ser flop nas contratações da era Sérgio Conceição. Mas já se fala da hipótese de ser chamado inclusive à La Roja para os jogos particulares frente à Islândia e à Albânia. O Troyes, 17º classificado do campeonato francês, está interessado na contratação de Jackson Poroso, o defesa central do Boa Vista, que tem sido um dos destaques da Liga Portuguesa. A lista de clubes pretendentes é composta por vários nomes, entre eles o Bordeaux e o Torino, mas por agora surge na corrida o clube francês, que está muito agradado com as exibições do Internacional pela seleção do Equador, de 21 anos, um futebolista com muita margem de progressão. Por isso, a transferência tem possibilidades de avançar já no verão, estando o Troyes disposto a oferecer 3 milhões de euros. No início da época, o Tigres do México também se mostrou interessado no jogador, mas o negócio não se concretizou. Jackson Poroso é titular na equipa achadrazada e chegou ao Bessa em 2020, contratado ao Santos por 500 mil euros, agora vale muito mais. Continuam a soar ecos na imprensa internacional e as declarações de Xavi Hernández deixaram água na boca dos adeptos do Barça. No entanto, o presidente dos catalães, Joan Laporta, desmentiu as alegadas negociações com Erling Haaland. No Barça não negociamos com jogadores, quando tivermos de o fazer será com o Dortmund. Xavi não desmentiu as negociações, mas nego-as categoricamente. Estamos a trabalhar em muitos jogadores que podem reforçar o plantel na próxima época, de acordo com as ideias do treinador, do diretor de futebol e do secretário técnico, mas negociar com eles, não. Até digo mais, não quero falar disso porque qualquer coisa que diga vai fazer com que o preço de Haaland suba, mas posso dizer que não negociamos com nenhum jogador, só negociamos diretamente com os clubes. Recorde-se que Haaland tem contrato até 2024 com o Borussia de Dortmund e uma cláusula de rescisão na ordem dos 75 milhões de euros. Fechamos com uma notícia de grande interesse para os adeptos milaneses. O ponta de lança internacional italiano do Torino, Andrea Belotti, poderá já estar assegurado pelo Milan para a próxima temporada. A informação é partilhada pelo site italiano Calciomercato. O contrato do goleador termina no final da presente temporada, pelo que chegará então a custo zero a San Siro. Esta temporada Belotti até tem tido menor tempo de utilização que o habitual no Toro, ainda assim registra 4 golos e uma assistência em 656 minutos em campo. O internacional transalpino, associado a um potencial interesse do Barça, havia recusado uma mudança para o milionário Newcastle, pois dava preferência ao Milan, clube que, por seu turno, apenas avançaria por Belotti se não renovasse com o veterano internacional sueco Zlatan Ibrahimovic. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.